Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Seguinte, falar um pouco sobre o terrorismo, né, sem mais delongas, só projetar aqui para vocês, né? Vou ver aqui. Foi, deu certo. Pessoal, é o seguinte, primeira questão que eu queria conversar com vocês é sobre o conceito de terrorismo, porque, primeiro, o conceito de terrorismo é bastante multifacetado, complexo, difícil de lidar, até porque alguns países, sobretudo os Estados Unidos, por exemplo, utilizam do conceito de terrorismo como arma política, como politicagem. Vou te dar um exemplo, os Estados Unidos considera um país terrorista. Esse título de considerar um país terrorista, esse ato, ele é permeado de interesses econômicos, políticos. Ou seja, fica muito esperto com o conceito de terrorismo que você vai utilizar. Porque muitas das vezes, se você for pegar o conceito de um país específico, esse conceito ele é recheado da ideologia daquele próprio país, dos interesses econômicos. Então, essa é a primeira questão. Inclusive, você argumentar sobre isso, você problematizar, já é algo bastante interessante no seu texto, já enriquece bem. Bom, pegando causas aqui, eu já quero comentar um pouco sobre causas de terrorismo e já te ajudando com as ideias. Acho que a primeira causa assim, relevante para a gente estudar aqui é o aspecto da globalização. A globalização permitiu o contato de povos diferentes. E esse contato entre povos diferentes ocasionou consequências negativas que, por exemplo, você pode entender que o terrorismo é uma delas. Quem vai falar disso muito bem é o Samuel Huntington, que está aí no slide para vocês. O Huntington, ele entende o seu conceito de choque de civilizações. Existem duas civilizações distintas que estão em expansão. E essa expansão vai levar ao choque dessas civilizações. Quais civilizações são essas? Oriental e ocidental. Ambas sociedades, ambos mundos, né, têm essa pretensão, esse intuito de ampliar, de expandir, ok? E é claro que, hora ou outra, você vai ter algum tipo de choque, fruto dessa expansão dessas duas civilizações, dessas duas sociedades. Você conhece um pouco dessa ideia lá da geografia com a ocidentalização do Oriente, que é a imposição cultural, sobretudo norte-americana, ocidental no Oriente, que impulsiona os atos terroristas. Veja, eu não estou aqui tentando justificar os atos terroristas. As perdas humanas oriundas dos ataques terroristas são sempre injustificáveis. O que eu quero que você entenda é a raiz disso, a causa, tranquilo? Eu coloquei para você o filme Persepolis, na verdade era livro, virou uma animação, para você compreender um pouco melhor esse convívio sempre conflituoso entre Ocidente e Oriente, na maioria das vezes conflituoso, na verdade. Ok? E você tem, por exemplo, o punk, né? E o mundo islâmico com esse estranhamento natural. E esse estranhamento natural, ele é também fruto dessa imposição cultural, dessa aculturação, como queiram. Ok? Edward Said. O Edward Said entende o seguinte: o preconceito que existe contra o mundo islâmico por parte de algumas pessoas não é atual. Não é de hoje que as pessoas têm uma visão arcaica, estereotipada acerca do Oriente. Para começar, muitas pessoas entendem que o Oriente, o Islã, por exemplo, é monolítico e é tudo que ele não é, plural, né? Lembrando que tem várias vertentes religiosas e por aí vai. Dentro disso, o Edward Said vai buscar lá, com Napoleão Bonaparte, um pouco dessa visão estereotipada. Basta você lembrar, por exemplo, do filme Aladdin, do desenho do Aladdin. Eu gosto de usar esse exemplo com os alunos, porque é fácil você ver no desenho a visão ocidental sobre o Oriente, que é estereotipada, que é o Oriente sempre como um palco misterioso que você não compreende. Esse estereótipo, esse preconceito, ele caminhou, ele evoluiu, né, devido a alguns fatos históricos, realmente, a você entender, a você generalizar que todo islâmico é terrorista. Então, o estereótipo ele só foi sendo alterado, só que ele sempre existiu. Isso tudo é orientalismo. O orientalismo, para o Edward Said, é o conjunto dessas visões estereotipadas acerca do mundo oriental, acerca, sobretudo, do mundo islâmico. Ok, pessoal? Passando aqui. Eu coloquei um comentário do Leonardo Boff aqui, depois vocês vão olhar o PDF e tal. Só queria chamar a atenção aqui na linha 3, quando ele fala, né, atrás deles, ou seja, atrás dos atentados terroristas, há um céu escuro,
feito de histórias trágicas, matanças, humilhações, discriminações, verdadeiras guerras preventivas. Aqui é um convite que o BOF faz para a gente de entender, de analisar um pouco melhor, de forma analítica, o problema do terrorismo. E aí você evitar no seu texto, é interessante você evitar no seu texto essas análises generalistas, simples, superficiais, porque esse problema é tudo menos superficial. Aqui eu coloquei dois comentários, são muito interessantes. Primeiro, do ex-diretor da CIA, e veja a data, né? Que louco. 8 de fevereiro de 2000, lembrando, né? 11 de setembro de 2001, Torres Gêmeas. Esse ex-diretor da CIA, o George Tenet, ele já entende várias coisas interessantes. Por exemplo, na Ásia Central, corrupção, pobreza e outras mazelas sociais estão garantindo um solo fértil para extremistas islâmicos. E aí você começa a entender que um cara da CIA já compreendia isso. Já tinha essa análise, né, do potencial dos ataques. E aí você tem, por exemplo, aqui o presidente do Uzbequistão, né, que seria justo reconhecer que surtos de fanatismo religioso não têm origem exclusivamente em questões religiosas, outras questões além da religião, mas principalmente devido a problemas sociais, políticos e econômicos não resolvidos. Ou seja, todo esse contexto histórico, social, cultural também impulsiona o terrorismo, não só a questão religiosa. Esses têm dois argumentos, né, que devem ser levados em consideração. Bom, Robert Pape, nessa mesma vertente que eu estou tratando com vocês, e aqui é claro, né, você já sabe das nossas aulas presenciais, que eu sempre gosto de dar bastante opção para você, né, até falar a mesma perspectiva, sobre a mesma perspectiva, mas eu gosto de dar as opções. Robert Pape vai falar o seguinte: sobretudo o terrorismo suicida, né, homem-bomba, por exemplo, ele obedece uma lógica imperialista. O que ele quer dizer? A mesma ideia. A estratégia de ocupação estrangeira, a estratégia de aculturação, a estratégia de subjugar o outro em relação aos seus interesses, provocam solo fértil para os terrorismos, sejam eles das mais variadas vertentes. Ok? E eu coloquei aqui o Sniper Americano, é um filme muito conhecido, muitas pessoas assistiram, para você entender várias guerras que foram travadas pelos Estados Unidos que ajudaram a criar grupos terroristas. O ISIS, o Estado Islâmico, como queira, foi criado dessa forma. Né? Sobretudo aí um conjunto, um fruto de guerra do Iraque, várias invasões ao mundo islâmico. Mais uma vez reforço, o seu papel é o mesmo do meu, não é justificar mortes, né? Porque, de novo, elas são justificáveis, mas é tentar analisar o problema mais atentamente. Bom, aqui eu quero mudar um pouco o prisma, que eu quero já trabalhar com aquelas causas que envolvem os lobos solitários, ok? Bom, primeiro, o que é o lobo solitário? Aquela pessoa que age sozinha, né, contra algo maior, provocando atos terroristas por meio de atos terroristas, ok? E aí você vai entender melhor ao longo da aula, começando aqui com Alfred Adler, né? Ele vai falar, esse pensador vai falar do complexo de inferioridade, né? Que esse complexo de inferioridade ele é criado em vários contextos, escola, família, em que o indivíduo se vê como um ser inferior em relação às outras pessoas, seja no âmbito escolar, seja no familiar. E é onde você pode traçar no seu texto a relação entre bullying e os lobos solitários. Aquelas pessoas que agem por questões pessoais, próprias, né, contra, por exemplo, algo maior, contra o Estado, contra o status quo, aquilo que está posto. Ok? E aí você também pode aproveitar essa ideia e falar um pouco de cyberterrorismo. Porque o cyberterrorismo, e é claro, um braço da globalização, é o que permite, por exemplo, o contato entre lobos solitários e Al-Qaeda, lobos solitários e Estado Islâmico, de tal forma que hoje para a gente é até complicado você compreender o que seria ali o ataque de um lobo solitário, de uma pessoa ou de um grupo. Porque vira e mexe, por exemplo, o ISIS reivindica atentados terroristas feitos por pessoas, né, com causas pessoais. Mas essa cooptação por meio do cyberterrorismo ela é feita. Ok, pessoal? E aqui, uma perspectiva mais psicológica, eu coloquei o Ignacio Martin Baró. Esse cara vai falar o seguinte, né? Parece que eu sou um amigo dele. Esse psicólogo vai falar o seguinte, pessoal, existe uma psicologia da libertação, ele é o pai dessa psicologia da libertação, que é uma outra análise psicológica. E o que o Baró vai falar para a gente?
devemos levar em consideração a saúde mental, o ambiente social e os traumas para entender alguns atos, sejam terroristas, sejam outros atos sociais. Mas aqui, obviamente, a gente vai pegar o terrorismo como análise. Ou seja, não dá para você entender que aquela pessoa que age solitariamente, ela é um doido, é um maluco. Não, não é isso. Você tem que levar em consideração o panorama de traumas da pessoa, o panorama de saúde mental, de ambiente social. E, de novo, isso tudo remete ao bullying. Isso tudo remete a esse contexto de pressão social sobre o indivíduo e as pessoas hoje, notadamente, não aguentam essas pressões. E o terrorismo pode ser uma via de escape, ok? E aí você também pode traçar, eu coloquei no slide para vocês, a relação entre desigualdade e terrorismo. Também eu acho que ela é bastante válida. Né? Desigualdade social, a situação de pessoas descamisadas, marginalizadas, que entendem o terrorismo como uma forma de combate a essa situação inóspita social. Bom, Zygmunt Bauman, o Bauman escreveu bastante sobre o terrorismo. Aqui eu quero pegar uma perspectiva dele, que é a globalização negativa. O Bauman entende o seguinte, a globalização tem várias questões positivas, para algumas pessoas é uma maravilha. Só que a globalização ela também permitiu a internacionalização do terrorismo, que é isso tudo que eu acabei de falar para vocês, ligação entre grandes grupos terroristas e aquele cara que mora, por exemplo, no Brasil, né, é um exemplo. Mas aqui, qual que é a grande questão? Você tem venda de armas por meio, hoje, da internet, que é um braço da globalização. Todas essas práticas que facilitam, que impulsionam o cyberterrorismo, você pode entender como globalização negativa. E aí, é claro, tome cuidado para você não ser meio que um radical contra a globalização, até porque isso se mostra um pouco inútil hoje. A globalização existe. O nosso desafio é tentar barrar esses aspectos negativos que a globalização permite. Essa é a perspectiva do Bauman. Ok, gente? Bom, aqui eu coloquei o Leonardo Boff para a gente pensar a atuação do terrorismo agora. A gente acabou de falar das causas, agora é interessante falar um pouco sobre a atuação. Leonardo Boff, inclusive, ele vai tentar conceituar terrorismo, ele vai falar que o terrorismo almeja a dominação das mentes e a sensação constante de medo. Veja, essa sensação constante de medo, de insegurança, de pavor, de pânico social é que vai dominar as mentes. Que é, por exemplo, se tem a situação da França hoje, né? Os atentados terroristas são cada vez mais imprevisíveis e as pessoas ficam nessa situação de pânico moral, de pânico social. E você nunca sabe em que momento vai acontecer um terrorismo, uma prática de terrorismo. Então, essa é a perspectiva que o Leonardo Boff, vai trazer para a gente. Ele, inclusive, vai classificar, né, o que caracteriza um ato terrorista, inesperado e por aí vai. Existe esse estudo por parte desse pensador. De novo, como eu te falei, o Zygmunt Bauman, Com Medo Líquido, é um livro do Bauman, inclusive eu tenho ele aqui. Depois eu tenho inclusive em PDF, posso mandar para vocês. O Bauman, ele vai entender de novo o seguinte, o terrorismo, as práticas terroristas se apropriaram, acho que apropriar não é nem a palavra, mas melhor ainda, as práticas terroristas aproveitaram de um panorama de medo. Porque veja, pensa comigo, hoje as pessoas cada vez mais sentem medo. O pavor hoje é presente na era pós-moderna. Na pós-modernidade, a sensação presente de pânico, de medo, ela existe. E não é só devido ao terrorismo, é devido à criminalidade, por aí vai. Os terroristas entendem, as células terroristas entendem esse pavor e vão utilizar esse pavor já existente, né, por meio dos seus atos. E é claro, pessoal, basta você pensar que todo ato terrorista vai buscar atenção midiática. A influência das mídias é muito importante para aquele ato terrorista gerar medo, pânico nas pessoas. É isso que eu queria tentar fazer você pensar nessa perspectiva. Também a influência da mídia como impulsionadora desse pânico. Vou comentar mais disso aqui no outro slide. Bom, Stanley Cohen, né, também como um grande pensador aqui do tema, e só para você entender, né, atuação e agora a consequência. Eu coloquei, senhores, uma consequência de terrorismo, né, que o Stanley Cohen tem um livro muito interessante chamado Demônios Populares e Pânico Moral, e nesse livro ele vai tratar da influência da mídia para impulsionar a islamofobia.
João, não entendi. Beleza, vamos com calma. 11 de setembro de 2001, por exemplo, teve uma atenção midiática gigantesca. Tanto é que todo mundo se lembra, claro, quem era nascido na época, onde que estava, o que estava fazendo no atentado de 11 de setembro. Ok? E aí, veja, essa influência midiática, ela pode impulsionar a islamofobia. Veja que eu falei pode. Por quê? Qual influência midiática vai impulsionar a islamofobia? Só para a gente entender o que é islamofobia. É o preconceito contra a população islâmica. É você entender que todo islâmico é terrorista. Qual influência impulsiona isso? Pessoal, é aquela notícia descuidada. É aquela notícia que não é baseada em termos científicos. É aquela notícia que não tem realmente um preparo, né, para ser veiculada na sociedade. E aí você tem uma mensagem falsa, errônea, anticientífica, incompreensiva, superficial, como você quiser qualificar, e isso vai claramente ajudar a islamofobia, ela se perpetuar. Veja na França, isso de novo, a França sendo o exemplo da nossa aula, na França isso é muito visível. Pessoas que entendem que todo islâmico é terrorista, e aí eu vou subjugar aquela pessoa, eu vou excluir aquela pessoa do meu âmbito social. Isso seria um exemplo de uma consequência do terrorismo. Pessoal, tranquilo? É basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Qualquer dúvida, mande para nós, estamos aqui para te ajudar, ok? Claramente você vai ter acesso aos PDFs, depois eu posso te mandar alguns materiais também. Pessoal, até mais. Boa quarentena aí para vocês. Abraços.